Fala amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, estamos aqui para comentar um pouquinho sobre um assunto muito interessante. Vamos comentar um pouquinho sobre o livro Discurso sobre a Servidão Voluntária, de Etienne de La Boétie, e também Desobediência Civil, de Henri David Thoreau. Okay? Bom, Etienne de La Boétie, que foi um francês, ele aproximadamente aos 18 anos, alguns dizem que até menos, ele escreveu um texto que vai ser publicado logo após a sua morte, 1500 e pouquinho, certo? E esse texto ficou conhecido como Discurso sobre a Servidão Voluntária. Bom, Etienne de La Boétie, ele estava revoltado com o alto imposto sobre o sal que se estava cobrando na França, então ele decidiu escrever esse texto. E a ideia central ali é justamente como que as pessoas, a maioria das pessoas, aceitam serem subjugados, geralmente por uma única pessoa, ou por uma minoria. O grande questionamento aqui é por que, geralmente, a maioria das pessoas são subjugadas, dominadas por uma minoria, ou por uma pessoa só, por um tirano. Essa é a grande questão que Etienne de La Boétie vai tratar. O próprio título do livro já é um tanto quanto provocativo, né? Servidão voluntária. Ora, é possível existir a servidão voluntária? Servidão, por si só, já não implica perda de liberdade? Como alguém pode aceitar ou escolher voluntariamente ter a sua liberdade cerceada, sanada ou até mesmo eliminada? É algo interessante. E Etienne de La Boétie ele vai mostrar para a gente que, de fato, sim, é possível, não só é possível, como existe em grande maioria uma servidão voluntária. Pessoas que voluntariamente aceitam ser servas, dominadas, que abrem mão de sua liberdade, que transferem a sua liberdade ao outro. Isso é algo importante. O Etienne de La Boétie, ele vai mostrar que, na verdade, geralmente o tirano, o Estado, o governante, ele recebe o seu poder, o direito de governar, do povo. O povo é a maioria. Se o povo está sofrendo nas mãos de um tirano, o povo pode muito bem se revoltar contra esse tirano e não aceitar mais o domínio do tirano sobre eles. O povo é a maioria. Só que, na verdade, o povo, apesar de ser tiranizado, subjugado, dominado, sofrer, chorar, não se revoltam. Por que não se revoltam? Por que aceitam a dominação e não se revoltam? Por que aceitam sofrer nas mãos de um tirano, de um grupo pequeno, e não se revoltam sabendo que o povo tem muito mais poder? Etienne de La Boétie vai dizer que tem 3 motivos. O primeiro motivo é o hábito. Ou seja, nos acostumamos. Nos acostumamos. Pensa um homem, por exemplo, ou alguém que nasce em uma cadeia. Ele nasceu em uma cadeia, cresce ali. Bom, aquela é a única vida que ele conhece. Logo, ele acha que aquela vida é boa, porque é a única vida que conhece. Então, ele nunca vai sofrer por estar ali, porque, de fato, ele só conhece aquele tipo de vida. Ele já está habituado àquele tipo de vida, em não ter liberdade, em não conhecer aquilo que o mundo tem para oferecer. Ele não sofre. Pensa, por exemplo, alguém que foi criado no interior de uma floresta, bem isolado da sociedade tecnológica, e essa pessoa nunca comeu, por exemplo, uma picanha assada, nunca comeu um Burger King ou qualquer outra coisa mais, nunca desfrutou de algumas coisas boas que temos aí. Essa pessoa que está isolada nunca vai sentir necessidade, nunca vai sofrer por não ter um refrigerante para tomar, por não ter uma comida boa para comer. Não, ela, na verdade, o conceito de comida boa para ela significa outra coisa para a gente. Ela nunca vai sofrer, por exemplo, por não comer no McDonald's. Entende? Diferentemente de alguém que é criado já em uma sociedade tecnológica, com acesso a todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque uma pessoa que não conhece isso, só conhece aquele tipo de vida, ela acha que aquele tipo de vida é saudável, é boa para ela, porque ela só conhece aquilo ali. Então, as pessoas, Etienne de La Boétie vai dizer,
A maioria das pessoas não se revoltam contra os tiranos, contra a tirania, contra os governantes, os políticos corruptos que estão usurpando o poder, que estão tirando e cerceando nossa liberdade. A maioria das pessoas não se revoltam porque já estão habituadas com esse tipo de vida. Estão habituadas com a servidão, com não terem liberdade. É o tipo de vida que elas conhecem e elas acham que isso é muito normal. Então você percebe que muitas pessoas não se revoltam por causa do hábito, porque já estão habituadas com esse tipo de vida. Segunda coisa, muitas pessoas não se revoltam, Etienne de La Boétie vai dizer, porque elas são covardes. Muitas pessoas são covardes e têm medo de se revoltar. Preferem sofrer, perder a liberdade, tornarem-se servas, e elas aceitam isso de forma muito agradável, tranquilamente, porque são covardes. O pior não é perder a liberdade, mas perder o desejo pela liberdade. Quando se perde a liberdade, pode-se passar a vida toda lutando para reconquistá-la. Mas quando se perde o desejo pela liberdade, então a luta já não faz mais sentido. Uma pessoa que está presa, ela pode passar a vida toda lutando para conquistar a liberdade. Mas quando ela perde o desejo pela liberdade, então, na verdade, a prisão já não é mais física, já é mental. Você pode pegar um animal como um cavalo, por exemplo, e amarrar um cabresto na sua cabeça e colocar aquela corda em uma cadeira, por exemplo, amarrar em uma cadeira. Aquele cavalo tem força suficiente para arrancar aquela cadeira, arrastar a cadeira, até arrebentar a corda se preciso for. Mas ele assim não faz. Ele não faz isso por quê? Porque a verdadeira prisão não é a física, porque ele tem força suficiente para arrancar tudo aquilo ali. A verdadeira prisão é essa daqui, ó. Quando se perde o desejo pela liberdade, então, ser servo, ser escravo, acaba se tornando uma dádiva para essa pessoa. Para ela, a única vida que vale a pena ser vivida é essa. É a vida da servidão voluntária. Porque ninguém colocou uma arma na nossa cabeça. Nós escolhemos os nossos ladrões. Nós escolhemos as pessoas que vão nos roubar voluntariamente. Elegemos os nossos tiranos. Então a servidão é voluntária. Terceiro motivo. Participação na tirania. Primeiro, algumas pessoas já estão habituadas, se acostumaram com a servidão, com a tirania, com terem sua liberdade vilipendiada. Segundo, algumas são covardes demais, não têm coragem de fazer nada. Terceiro, outras participam da tirania. Eles participam da tirania, se beneficiam com a tirania. Logo, jamais vão querer que a tirania termine, porque eles estão sendo beneficiados com ela. Esse é o grande problema. Enquanto alguns estão chorando, outros estão rindo. E rindo porque eles estão lucrando com o choro dos outros. Você entende? A verdade, o que Etienne de La Boétie vai mostrar é que muitas pessoas participam da tirania, são beneficiados com a tirania, com a corrupção, com a ladroagem, com a mentira. Então eles não vão querer mudar. Eles não vão querer transformar as coisas. Por quê? Porque se beneficiam com isso aí. Certo? Eles estão lucrando com isso aí. Então Etienne de La Boétie, ele vai mostrar de forma clara como que se dá essa questão da servidão voluntária. Ok? Ele vai fazer esses apontamentos. Tá? Eu vou gravar um outro vídeo comentando sobre desobediência civil em Henri David Thoreau. Ok? Um abraço, amigos.